Muito bem, jovens, de volta aqui para concluir o exercício que nós começamos no vídeo passado, exercício 469 do livro Fundamentos de Matemática Elementar, do professor Gelson Iese, volume 3 de trigonometria, né? Então é sobre a lei dos cossenos, nós começamos, vocês lembram, quem não lembrar vai ver o vídeo lá, um triângulo obtusângulo, blá blá blá. Aí nós chegamos numa inequação simultânea, né? Daí nós resolvemos o lado direito, chegamos a essa condição aqui, né? Deixa eu destacar essa condição. Acontece que nós tínhamos uma condição anterior, Q maior que 1, desde o início Q é maior que 1. Mas aqui nós já temos uma condição mais restritiva, né? Por que mais restritiva? Porque isso aqui é maior que 1, né? 1,2 é maior que 1. Então, tudo que é maior que 1,2 é maior que 1, mas nem tudo que é maior que 1 é maior que 1,2, né? Por exemplo, 1,1 é maior que 1, mas não é maior que 1,2, né? Então, a condição maior que 1 já fica obsoleta, já se perdeu, né? Já não precisamos mais dela, tá bom? Então, essa condição aqui ganha. Tá bom? Então, ficou valendo que Q é maior que a raiz de 1 mais a raiz de 5 sobre a raiz de 2. Agora, vamos observar o que acontece do outro lado, né? na outra parte dessa inequação simultânea, do lado esquerdo ali. Então, vamos lá. No lado esquerdo, você vai ter o seguinte. Bom, vamos multiplicar por menos 1. Ao multiplicar por menos 1, a desigualdade se inverte, né? Então, você vai ter 2Q maior que é a quarta, menos que é o quadrado, muita calma nessa hora, né? Menos 1. Porque esse tipo de equação aqui é bem, às vezes você tem que pensar muito para resolver, mas vamos lá. Vou passar esse para cá, tá? Então você vai ter que é a quarta, menos que é o quadrado, menos 2Q, opa, tem uma coisa interessante aqui, menos 1. Passou, mudou de membro, está tudo certinho aqui, né? Menos, esse está aqui. Eu coloquei na ordem exatamente para tentar ver alguma situação familiar. E já vi. Você tem aqui, ó, isso aqui é o quadrado da soma de dois termos. Não é? Escrever assim. Q4 menos, aí, que é o quadrado, estou pondo menos em evidência, mais 2Q mais 1, não é? Isso aqui não é o quadrado da soma de dois termos? Isso aqui que eu estou falando, Q4 menos Q mais 1 ao quadrado, menor que zero. Que eu tenho o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, tá certo? Muito bem. Mas aqui agora eu tenho a diferença de dois quadrados. Olha só que maravilha, né? Diferença de dois quadrados é produto da soma pela diferença de dois termos. Então, produto da soma pela diferença de dois termos. Menos que mais 1. Menor que zero. Tá? Produto da soma de Q ao quadrado com Q mais 1, mais e menos. Acontece o seguinte, aqui eu vou ter Q ao quadrado mais Q mais 1. Opa, vamos devagar, para não atropelar. Q ao quadrado menos Q menos 1. Agora sim, olha só. Essa equação tem duas raízes complexas, né? São conjugadas, né? Porque, como é que eu sei? Porque o delta é menor que zero. 1 menos 4 dá menos 3. Já sei até quem são as raízes, mas você não precisa dessas raízes, né? Você não precisa dessas raízes. Você só precisa das raízes reais que estão deste lado aqui, ó. Aqui você tem as raízes reais, que é o que interessa para o nosso problema. Então, vamos determinar essas raízes. Agora, você tem aqui produto de dois números que dá negativo, né? Para que esse produto dê negativo, isso aqui é sempre positivo, porque é uma parábola que está acima do eixo
do eixo horizontal. Esses números são sempre positivos, tá certo? Aqui, então, esse sinal vai ser determinado por esse termo aqui. Então, a gente quer saber quando é que Q2 menos Q menos 1 é negativo. Não é? Então, vamos lá. Aí eu uso Bhaskara aqui, né? Q vai ser igual B ao quadrado, menos B, que é 1, mais ou menos. Raiz de delta é 1, mais 4 agora. Raiz de 5. Peraí, isso aqui é a mesma equação, né? Então, nós fizemos já isso. Deixa eu procurar aqui. Está em algum lugar, está aqui, está por aqui. Está aqui, essa equação aqui. U ao quadrado menos U menos 1. U ao quadrado menos U menos 1. Só que agora eu quero menor que zero. Ao invés, eu fiz a parábola. Aqui é a parábola. É essa parábola. Só que naquela ocasião, eu queria os valores da função que eram positivos. E agora eu quero os valores da função que são negativos, tá certo? Aí eu olho para a parábola, quando é que essa função é negativa? Entre uma raiz e outra, né? Então eu teria aqui Q, deixa eu copiar aqui, isso me diz que Q deve estar entre 1 menos raiz de 5 sobre 2 e 1 mais raiz de 5 sobre 2. Tá certo? Só que, na verdade, o Q, ele não pode ser negativo. O Q não é negativo, desde o início. E nós já descobrimos que Q é maior que 1,2, né? Que é a raiz quadrada de 1 mais raiz de 5 sobre 2. Tá certo? Então, Q é maior. Na verdade, Q é maior que a raiz quadrada. Eu vou copiar aquele resultado. Que é a raiz quadrada de 1 mais raiz de 5 sobre 2. E agora menor que 1 mais raiz de 5 sobre 2, para que a função seja negativa, né? Tá certo? Então ele está variando no intervalinho daqui para cá, na verdade, né? Ou melhor, esse é o maior, daqui para cá. Que aquele lá é a raiz quadrada de 1,6, que é 1,2. Um intervalinho pequenininho aqui, de 1,2 a 1,6. Tá certo? Então, é menor que 1 mais raiz de 5 sobre 2. 1 mais raiz de 5 sobre 2. 1 mais raiz de 5 sobre 2. E essa aqui é a resposta. O que, para que você tenha as condições dadas no exercício, para que você tenha as condições dadas no exercício, a razão dessa PG deve estar entre esse número e esse, que são números bem estranhos, números irracionais, números que realmente são complicados. Talvez por isso os colegas tenham tido problema para chegar na resposta, porque os números não são muito não são muito exatos, né? Muito precisos. Ok, então está aí, está resolvido. Se você tiver algum problema, algum questionamento, pode falar nos comentários ou me mandar pelo grupo. Um grande abraço, fiquem com Deus. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado.